Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo aí referente à disciplina de probabilidade estatística. O tema do vídeo aqui é distribuição de probabilidade. Então, gente, esse conceito de distribuição de probabilidade é um conceito que ele vai nos permitir calcular probabilidades de uma variável aleatória. Conceito este que foi definido na videoaula passada, tanto o conceito de variável aleatória como variável aleatória discreta, que é o que nós vamos mais especificamente estar trabalhando neste vídeo aqui. Então, esta função, essa distribuição de probabilidade, nada mais é que uma função que pega um elemento lá da minha variável aleatória, um valor lá, e mede a probabilidade de ocorrência desse valor. Tá certo? A definição que segue é essa aqui, ó. Seja x uma variável aleatória discreta, e sejam x1, x2, os valores que ela pode tomar, expostos em ordem crescente, tais que suas probabilidades são dadas por P da variável aleatória C igual a esse primeiro cara, por exemplo, é a probabilidade de x1. Então, P de x igual a x1 é o P de x1. P de x grande igual a x2 minúsculo é a probabilidade de ocorrência desse carinha. E por aí vai para os demais. A função definida desta forma recebe o nome de distribuição de probabilidade ou função de massa. Vamos, a princípio, ficar com esse nome aqui, distribuição de probabilidade. Esse nome, função de massa, vai fazer sentido quando nós estivermos estudando as variáveis aleatórias contínuas. E lá nós vamos ver que nós não temos uma função de massa. Lá nós temos uma função de densidade. E aí esse nome densidade e massa vão ser comparados e a gente vai entender melhor por que dá-se esse nome aqui. Às vezes você vai ver em algum livro que ele não trata do nome de distribuição de probabilidade, mas sim função de massa. Então, por enquanto, agora você apenas aceite aí que você pode ter esses dois nomes. Então, gente, o que isso aqui está lhe dizendo? Ela está pegando um elemento lá da minha variável aleatória e medindo a probabilidade dele. Lembra quando eu falei variável aleatória, eu não mencionei a palavra probabilidade. Eu até falei, olha, gente, o objetivo nosso lá no finalzinho do vídeo é estudar a probabilidade de ocorrência de cada, mas eu não precisei do conceito de probabilidade. Então agora eu vou inseri-lo lá e vou ter este conceito aqui de distribuição de probabilidade. Mais especificamente, nós temos uma função. Então a gente pode listar ela por meio de uma função definida por mais de uma sentença. Você lembra lá no ensino médio, quando você começa a estudar a função, você vê que tem a possibilidade, por exemplo, de um certo evento ser uma reta numa parte e depois uma parábola no outro. E quando você vai desenhar, fazer lá a função, quer dizer, desenhar não. Quando você vai fazer a função, então você bota de x de tanto até tanto, minha função é uma reta. E desse ponto até o outro, minha função é uma parábola. Então você tem uma função definida mais de uma sentença. Então aqui você também vai ter esta mesma situação. A diferença aqui é o seguinte, que acrescenta um pouquinho na definição lá, que não está sendo dita, é o seguinte, que pontos fora daquela listagem minha tem probabilidade nula. Então, a probabilidade de um x ser um valor x é um daqueles p de x, se esse xk aqui for um daqueles x1, x2, x3, até xn, se tiver n valores, isso pode ter infinito também. Então, você vai ter essa probabilidade já lhe dada. Caso o valor que você esteja observando não esteja naquela lista, a probabilidade é nula. Tá certo? Vamos ver um exemplo para explicar claro, porque às vezes a gente coloca assim, muita informação carregada aqui, mas eu estou falando uma coisa extremamente simples. Às vezes você acha que a gente está falando de um bicho de 7 cabeças, mas a ideia é que às vezes a definição ela parece complicada porque ela é abstrata. Vamos ver na prática, com esse exemplo aqui. Ó. Determine a distribuição de probabilidade associada ao exemplo 22. Qual era o enunciado do exemplo 22? Fizemos ele no vídeo passado, nós falamos de variável aleatória. Jogando-se uma moeda 2 vezes, o espaço amostral S é dado por isso aqui. Cara, coroa, coroa, cara, coroa, coroa. Seja x o número de faces cara que aparecem. Então eu defini desta forma. A cada ponto do espaço amostral podemos associar um número real x. Assim temos essa tabela aqui. Então aqui tem o resultado. Então, se cair este cara aqui, é indicado por 2 faces cara. Quer dizer, esse resultado aqui do espaço amostral indica que caiu 2 caras. Esse resultado ou esse, eles podem ser agrupados, indica que caiu uma face cara. Nesse caso aqui, no primeiro lançamento, nesse caso aqui no segundo lançamento. E esse resultado aqui indica que não caiu nenhuma face cara. Então foi isso que nós fizemos lá no exemplo. Então ele quer que a gente monte a distribuição de probabilidade associada a esse exemplo. Então vamos ali para o quadro fazer esse exemplo. E aí tem várias abordagens que eu vou dar também para essa mesma situação. Beleza? Então, gente, ó. Tá aqui, minha mesma tabelinha que eu tinha. Você pode botar x aqui, mas para não confundir, não vamos colocar x nesta linha aqui.
Então, os resultados são cara, 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 coroa, coroa, cara, coroa, coroa. Então, minha variável aleatória x, ela conta o número de faces cara. Então, em um lançamento de duas moedas, eu posso ter quantas faces cara? Eu posso ter nenhuma. Eu posso ter apenas uma. E eu posso ter duas. Claro que a probabilidade de cair nenhuma face cara, ela é quanto? Que probabilidade é essa? A gente viu que eu jogo uma moeda, se eu jogar uma outra moeda, esses eventos são independentes. Então é a probabilidade de um vezes a probabilidade do outro. Ou seja, é a probabilidade de cair cara na primeira, que é meio, e cair, coroa na primeira e coroa na segunda, né? Coroa, coroa, que dá 1/4. Então essa probabilidade aqui é 1/4. Se você preferir, você pode botar 0,25. Tá certo? A probabilidade de cair x igual a 1, aí você já tem duas possibilidades. Ou cai esse cara aqui, né, que é meio vezes meio também, que é cair cara na primeira e coroa na segunda. Tá certo? Vamos colocar assim, ó, CA. Então é 50% de chance vezes, porque eu quero que caia esse e esse. Ou então, né, cair coroa e cara. Um ou a gente junta com um mais, né? Então é 1/2 vezes 1/2, que é cair coroa ou cara. Agora trocando a ordem. Se eu somar esses caras aqui, vai dar 1/4 mais 1/4, vai dar 2/4, né? Ou a gente pode fazer essa continha, né? Então, 1/4 aqui, que é esse primeiro, mais 1/4, vai dar 2/4, que vai dar 1/2. Então, a probabilidade da minha variável aleatória ser 1 é 1/2. Ou, se você preferir, 0,5 ou 50%. E a probabilidade da minha variável aleatória ser 2, né, é cair duas faces cara, que seria esse cara aqui, ó. Então, é meio vezes meio, porque eu quero cara na primeira e cara na segunda. Então, dá também 1/4. Pronto. Então, eu montei aqui minha distribuição de probabilidade. Nesse caso aqui, eu optei por fazer uma tabelinha. Tá certo? Onde? Aqui estão os resultados da minha variável aleatória, considerando o número de faces cara, e aqui a probabilidade de ocorrência de cada um deles. Conforme aqui. Então, se o x aqui for 0, a probabilidade é 1/4. Se o x aqui for 1, a probabilidade é meio. Se o x aqui for 2, a probabilidade é 1/4. Certo? Só que não para por aí. A gente poderia representar essa situação por um gráfico, colocando as frequências, digamos assim. Não bem frequência, não é uma palavra muito boa, a gente vai ver isso em estatística, mas colocando as probabilidades de maneira proporcional aos seus tamanhos. Por exemplo, neste caso aqui, ó, eu fiz esse gráfico onde aqui estão os valores da variável aleatória 0, 1 e 2, que ela pode assumir, e aqui as probabilidades que eu observei aqui, ó, 1/4, meio e 1/4, ou seja, 0,25, 0,5. Eu poderia colocar aqui 1/4 e 1/2. Tá certo? Mas vamos colocar assim, não tem problema não. Então, gente, ó, qual a probabilidade da minha variável aleatória ser 0? 1/4. Então, eu vou marcar aqui 0,25. Eu vou subir uma barrinha, ó, aqui, ó, de altura 0,25. A gente vai fazer assim, ó. Vamos pintar esta barrinha aqui, ó. Então, a minha variável aleatória, ela tem o quê? Probabilidade de 0,25 de ser 0, ou 25%. E de ser 1? 0,5 meio, né? Então, a gente sobe a barrinha com o dobro do tamanho da primeira, ó. A gente coloca aqui, ó. Vamos só completar aqui. Então a gente usa meio que uma espécie de um gráfico de barras. Claro, em estatística a gente vai ver outros gráficos, gente, mas por enquanto é só para ter uma ideia aqui dessa representação. E a probabilidade da minha variável aleatória ser 1/4 é o quê? 0,25, ou, se você preferir, né? Ou 1/4, não, desculpe, a probabilidade da minha variável aleatória ser 2 é o quê? 1/4, que é 0,25. Então você tem aqui também, ó. Talvez eu tenha passado um pouquinho da altura, a gente apaga. Então a gente vai colocar o quê? Uma altura proporcional à probabilidade. Quando a gente
observa a situação assim, fica legal que a gente consegue comparar tamanhos mesmo. Aqui, às vezes, quando são números, são muitos, fica difícil. E se eu tivesse mais resultados possíveis, fosse lançar para 3, 4, 5, 6 moedas, se fosse ver o número de face cara, eu teria talvez muitas possibilidades que não ficaria tão bom olhar assim na tabela. Então eu posso dar uma visão mais gráfica para estas situações, tá certo? Então, essa aqui é uma forma de você representar uma variável aleatória discreta graficamente. Você escreve os valores desta variável, né, no eixo x, e aqui no eixo y, que eu chamei de px, suas probabilidades. E aí você bota uma retinha, uma barrinha com a altura da respectiva probabilidade. Tá certo? Neste caso aqui, gente, nós temos o seguinte. Podemos representar também por meio de uma função definida por mais de uma sentença. Como eu falei lá, nós tínhamos uma certa notação que às vezes ali, de maneira abstrata, fica um pouco difícil da gente enxergar aqui. Então aqui a gente vai agora listar estas probabilidades aqui. Tá certo? Então, ó, minha probabilidade, gente, ela pode ser 1/4, ou se você preferir colocar 0,25, se meu x for quem? Se meu x for 0 ou for 2. Então, se meu x for igual a 0 ou meu x for igual a 2. Então, o que eu estou dizendo? Que se eu jogar 0 ou 2 aqui, a saída é 1/4. E se for 1, a saída é meio. Então, é meio se o x for igual a 1. Só que a diferença é que nesse método é interessante a gente colocar o quê? Que se não ocorrer nenhum desses casos, por exemplo, qual a probabilidade do meu x ser 3? Como assim, professor? De eu ter 3 faces cara no lançamento de 2 moedas. Pô, isso aqui é 0. Então a probabilidade de x ser 1,5 faces cara. Poxa, não tem essa possibilidade. Eu só caio uma, ou nenhuma, ou 2 faces cara no lançamento de 2 moedas. Então isso aqui também é 0. Então esses valores todos estão fora desses 3 valores possíveis. Então eu vou botar assim 0, se x for diferente de 0, 1 e 2. Tá certo? Então aqui fecha todo o conjunto meu de probabilidades. Então perceba que nós temos 3 representações para esse exemplo. Um exemplo bem simples, né? Porém, nós conseguimos dar a ele várias representações conforme for a nossa necessidade. Se nossa necessidade é um quadro comparativo, né, entre essas probabilidades, eu acredito que isso aqui seja uma boa opção. Né? Se é uma coisa mais assim, computacional, para a gente, fazer algum cálculo, alguma coisa, talvez esse que seja melhor. Né? Temos a tabela também. Então fica esses casos aí, claro, tem mais exercícios, né, para a gente estar entendendo isso, mas são as 3 abordagens. Então entenda muito bem isso aqui, esse exemplo, né, para você entender, né, o conceito, né, de variável aleatória. Então vamos voltar aqui no slide que a gente dá uma revisadazinha. Tem esse conteúdo está posto aqui. Tá certo? Então vamos voltar lá só para repassar. Então, observe, ó, P de cara, cara é 1/4, cara, coroa 1/4, coroa, cara 1/4, coroa, coroa 1/4. Então isso aqui a gente não está utilizando variável aleatória. Porque esta entrada aqui é o quê? Não é numérica. Então a gente associou o número de face cara. Por exemplo, esse indivíduo aqui corresponde a x, esse indivíduo aqui corresponde a x ser igual a 0, nenhuma face cara. Esse indivíduo aqui, x igual a 1, corresponde tanto a esse cara quanto a esse. Então a gente tem que juntar as duas. 1/4 mais 1/4, 2/4 que dá meio, como a gente fez ali no 4. E x igual a 2 corresponde a esse objeto aqui, ó, cara a cara. Então a probabilidade da variável aleatória ser 2 é a mesma coisa de eu falar que a probabilidade de ser cara na primeira e cara na segunda. É 1/4. Aí a gente monta essa tabelinha aqui. Beleza? Olhando aqui, 0 e a sua probabilidade, né, que é 1/4 dá 0,25. 1 e a probabilidade que dá 0,5, que é meio, né? E 2 que dá 0,25, que é 1/4. Então, da mesma forma, nós temos aqui a ideia gráfica. E você percebe o quê? Que o valor 1 aqui, ele se destaca em termos de probabilidade. Ele tem uma probabilidade maior. Se você usar uma régua, né, tiver tudo em escala direitinho, você vai ver que ele tem uma probabilidade do dobro de ocorrência dos outros indivíduos. Não somados necessariamente, né? Claro. Se eu somar vai ter a probabilidade igual, mas se eu olhar só para essa variável aleatória 1 e só para a variável aleatória 0, por exemplo, eu vejo que uma tem um dobro de chances de ocorrer em relação à outra. Beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido. Né? Repassem essa aula, porque ela é muito importante. Dela depende boa parte dos conceitos que nós vamos estar vendo aí mais à frente. Beleza? Então é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.